Deus use ela hoje para trazer um pouco de refrigério. Vamos orar pela vida da pastora Alice, amém? E se for disciplina também, como disse o pastor Dalci, né? É refrigério também, né? Porque até quando o Senhor nos corrige, Ele nos leva para o caminho do refrigério. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela vida da pastora Alice, Pai. Tem se colocado à disposição para te servir, Pai. Obrigado pela vida dela, que tem sido uma intercessora, Pai, há muitos anos da tua igreja, Senhor. Nós te louvamos pela vida dela, que tem sido um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Ela que tem passado momentos tão desafiadores, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo ela na força do teu poder, que o Senhor venha trazendo esse refrigério que nós falamos aqui para a vida dela, Pai. Teu consolo, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dela e te pedimos, usa ela como instrumento em tuas mãos mais uma vez para comunicar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O refrigério está chegando junto com a Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Bom, se é refrigério, se não é, só o Espírito Santo que vai dizer. Geralmente ele me dá palavras que alguns podem achar dura, né? Mas eu creio que a palavra do Senhor sempre vem para nos incentivar, para nos curar, para nos libertar, né? E hoje é uma palavra muito conhecida mesmo, está lá em Lucas. Eu até fiquei meio relevante com essa palavra, mas até aqui o Senhor não mudou, então que seja, amém? É Lucas 19, uma passagem bem conhecida que levemente foi confirmada lá na reunião. Acho que alguém falou ainda sobre essa palavra, que é Zaqueu, Lucas 19. A minha diz Zaqueu, o publicano. Amém? E diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Amém. E uma coisa o Senhor ministrou no meu coração
nessa palavra. O que você tem feito para chamar minha atenção? Porque às vezes a gente ora, a gente pede, a gente fala, mas a gente não faz algo em prol daquilo que eu estou pedindo, ou que eu estou querendo, ou que eu estou buscando, né? Vamos usar uma coisa bem básica. Ah, Senhor, me dá sabedoria. Mas eu não vou fazer um curso, eu não vou estudar, eu não vou... Da onde vai vir essa sabedoria? Vem de Deus. Mas a minha parte eu tenho que me dispor a fazer. Ler a palavra, estudar a palavra, pesquisar. Porque dentro daquilo que eu busquei, que eu me esforcei, o Senhor vai trazer a memória e vai dizer, ó, é assim, isso é aqui, isso funciona dessa forma. É diante daquilo que eu tenho me esforçado para aprender, para botar em prática, dentro da palavra do Senhor. Zaqueu, ele tinha vários obstáculos que poderiam impedir ele de ver Jesus. Primeiro, ele tinha uma curiosidade, que era ver quem era Jesus. Mas depois já vinha logo em seguida um obstáculo. Ele não conseguia ver por causa da multidão. E ele poderia ter se deixado abater com aquilo. Ele poderia ter dito, não, tem muita gente, esse povo não gosta de mim. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Naquela época, tinha uma dificuldade, porque o povo não... Aliás, hoje, cobrar impostos gera muita dificuldade, muitas das vezes, ainda hoje, né? E com Zaqueu não era diferente. Ele tinha essa barreira na sociedade, que ele era um cobrador de impostos. E na época, a forma que era cobrada, se não tivesse o que pagar, tinha que dar até a própria casa para cobrir os impostos. Então ele enfrentava já essa dificuldade. A outra dificuldade, ele era baixo, ele não conseguia ver, não conseguia se aproximar. A outra dificuldade, ele era chefe, mestre, chefe dos publicanos e era rico. Essa riqueza poderia ser outra dificuldade. Porque ele podia, eu tenho tudo. Eu não preciso de ninguém, eu tenho de tudo, eu tenho dinheiro, eu posso, eu faço, eu deixo de fazer. E essa riqueza poderia impedir ele de querer conhecer Jesus. Mas com certeza havia um vazio no coração de Zaqueu, porque gerou aquela vontade de conhecer, de querer saber quem era. E aí o que ele faz? Ele faz algo para chamar a atenção de Jesus. Ele corre e sobe numa árvore. E ainda diz que era uma figueira brava, não sei se tinha espinho, não sei se era muito alta, né? Algo naquela árvore ainda poderia incomodar ou impedir ele de subir. Com aquilo, aquela atitude de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Opa! Lá de longe Jesus já sabe de tudo, né? Mas ele já viu a decisão, a atitude, a ação de Zaqueu. E muitas das vezes a gente usa qualquer desculpa. Né? Hoje a gente foi ministrado essa tarde. Qualquer coisa nos paralisa, nos faz desistir,
nos desanima. Não que a gente não possa passar por isso. Tem situações na vida da gente que a gente vai desanimar. Vai enfrentar uma batalha, vai enfrentar tristeza, perda, dor. Mas a gente não pode ficar preso nisso, né? A gente tem que passar por isso. E quando Zaqueu decide subir naquela árvore e chama a atenção de Jesus, Jesus vem e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. E nós falávamos de casa, de célula, de vidas. E quando Jesus entra numa casa, ali há milagre, ali há transformação, ali há vidas transformadas, curadas, libertas. Amém. E quantas vezes a gente esquece disso? Né? Nós estamos vivendo uma circunstância que, né? Estamos sem célula de mulheres. Como que isso pode acontecer? Se eu sei que eu sou fruto de oração, que eu fui encontrada em Jesus numa célula, que eu fui transformada por esse Jesus, que eu fui curada por esse Jesus, como que eu posso me calar? Ah, mas é difícil. Hoje em dia a gente ouve muito, né? Ah, mas está tão difícil. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Mas a quem nós servimos? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Porque o mal não para. O mal não cessa. O inimigo das nossas almas tem sempre uma estratégia para... A palavra nos alerta que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E às vezes a gente recebe tanta guerra que você esmorece. Eu já passei por isso quantas vezes, né? Mas se eu sei em quem tenho crido, né, como a gente foi ministrado hoje à tarde ainda, se eu sei de quem eu sou filha, a tristeza pode durar uma noite, pode durar um tempo, pode durar uma estação, mas não pode durar a vida toda. Porque quando Zaqueu diz para o Senhor, para Jesus, que ele já está disposto a dar metade dos bens dele aos pobres. Se ele tem defraudado alguém, ele restitui 4 vezes mais. A Bíblia não fala que Jesus pediu para ele fazer isso ou fazer aquilo. É que quando nós estamos face a face com Jesus, a gente se sente transparente. Como é que eu vou explicar melhor? A simples ou a presença dele no lugar onde estamos, ou na conversa, ou na oração, ou no culto, ou no encontro, a presença dele é tão poderosa que a gente se sente um nada. E ao mesmo tempo é curada, é liberta, é renovada e traz um entendimento que a gente não sabe nem de onde veio. Porque, claro, hoje eu já tenho alguns anos de caminhada.
Mas quando o Senhor me resgatou com 41 anos de idade, eu cheguei em casa com outra mentalidade, da noite para o dia. Eu fui para um encontro face a face com uma mentalidade e voltei com outra. Então isso não tem explicação. É o próprio poder de Deus, é o próprio Jesus que faz, o Espírito Santo que muda, que convence, que transforma, que limpa. E aí, muitas das vezes, a gente se cala. A gente deixa de dar o nosso testemunho. A gente, como disse a irmã Doris, tudo virou argumento, né? Hoje eu não posso por isso, hoje eu não posso por aquilo. Hoje eu não vou no culto porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A gente vai trocando as prioridades. A gente vai mudando as prioridades. Não que eu não possa faltar um culto. Eu posso. Mas isso não pode virar uma rotina. Isso não pode virar um hábito. Eu só vou. Não, hoje eu não vou. E às vezes a gente pensa assim. Eu já pensei assim. Que vontade de não ir. Senhor, eu vou, mas tu sabes que eu não quero ir. E tu vai, e aquele é o melhor culto da tua vida. Mas a vontade era não ir. Mas como dizia minha avó, a vontade dá e passa. Né? Por quê? Porque se cada vez que o nosso eu, o nosso físico, que a nossa mente, que a nossa alma disser para nós, faz assim, nós fizemos. A gente vai se afastando, a gente vai se esfriando, a gente vai esquecendo tudo o que o Senhor já colocou na nossa mão. Tudo que Ele já implantou no nosso coração, na nossa mente, né? E às vezes é tão forte esse cansaço, esse abatimento, que o nosso próprio semblante demonstra isso. Eu sou assim, quando eu estou triste, é só olhar para mim. Ainda não consegui vencer essa barreira. Por que é uma barreira? Porque se o Senhor é a minha força, se a minha alegria não vem das circunstâncias, vem do Senhor, era para nós viver alegre, não era? Era para nós viver alegre? E por que às vezes o nosso semblante demonstra tudo que está aqui dentro? Por que, pastor Cristo? Nós temos uma alma. Que nós temos uma alma, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Imperfeitos. Mas buscando no Senhor a cada dia um pouquinho a mais de perfeição. Um pouquinho a mais, ser mais parecido com Ele cada dia mais. Porque só assim para nós vencer. É de dia em dia, de glória em glória, sem deixar se abater, firmados na rocha. Porque quando, aquela passagem, né? Lá de Mateus que fala, se estamos realmente firmados na palavra, vai vir a luta, vai vir a tristeza, vai vir a dor, vai vir a perda. Só que isso não vai, o vento forte vai bater, mas não vai derrubar. Por quê? Porque você é constante. Porque você come a palavra, porque você se mergulha na palavra, se alimenta, busca, se fortalece. Né? A gente fica triste porque o fulano não veio para o culto, porque a ciclana também não veio. Infelizmente a gente não pode pegar a pessoa e trazer no colo, né? Vai depender da ação, da decisão, da atitude de cada um. Às vezes tem aquele que não está aqui hoje, mas que era o que mais queria poder fazer era estar. Mas algo impediu. Nem tudo a gente tem o conhecimento
de todos, das circunstâncias de todos, né? E eu já sofri muito com isso, de ver cadeira vazia. Olha que já sofri com isso. Mas agora eu sei que eu não tenho controle sobre a vida das pessoas. A única coisa que eu posso fazer é orar e dizer: Espírito Santo, traz, convence, traz o fulano, traz a fulana, né? Porque se a gente tivesse controle sobre a vida de todo mundo, todos os meus estariam servindo a Deus da forma que eu sirvo. O que eu tenho tentado fazer até aqui. Mas nem todos querem, nem todos buscam dessa forma, né? Então não depende só de nós. Mas uma coisa é certa: nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos dar por vencidos. Por causa do problema, por causa da circunstância, porque meu irmão não veio, minha irmã não veio, meu pai não serve Jesus, ou minha mãe não serve Jesus. A decisão é de cada um. O meu papel é levar a palavra, é dar um bom testemunho, né? É ajudar quando se pode, quando não é necessário. Zaqueu já estava disposto a dar metade dos bens dele, né? Já começou a ser igreja de Atos. Tinha acabado de conhecer Jesus, mas já estava disposto, porque já tinha um coração que estava sendo convencido naquela hora pelo Senhor. E quando Jesus vê que houve arrependimento no coração de Zaqueu, ele disse para Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa. Porque salvação, para haver salvação, no meu entendimento, tem que haver arrependimento. Porque sem arrependimento, eu posso estar errada, mas eu não creio que haja salvação. Né? Se eu tive uma vida toda desregrada e eu não tive a oportunidade, eu não me arrependo antes de partir dessa terra, né? Às vezes, mas falou, ouviu, né? Um pastor conversou, alguém leu a palavra e tal. E na última hora ele se lembrou: mas eu tenho que me arrepender de tudo que eu fiz de errado. E ainda há oportunidade de arrependimento. Zaqueu teve essa oportunidade, enquanto conversava com Jesus, de se arrepender do que fez de errado. Assim como nós, né? Hoje dá para dizer que eu sou um pouquinho melhorzinha, mas eu era muito ruim. Muito ruim. Eu era daquela que botava crente para correr, pastor Cristiano. Pastor Cristiano não me conheceu antes. Mas quem de nós, né? Eu creio que a maioria aqui, éramos todos improváveis. Éramos todos parecidos com Zaqueu. Cada um na sua área, cada um na sua dificuldade. Mas a partir do momento que você tem verdadeiramente um encontro com Jesus, não adianta que não dá mais para escapar. Se você tem verdadeiramente um encontro com Jesus, você pode até ficar em casa, ir para outra denominação, mudar de igreja, mudar de lado, mas eu não creio que o mundo sirva mais. Eu não creio. Se você verdadeiramente se arrependeu e teve esse encontro com Jesus, eu não creio que haja mais algo no mundo que te dê satisfação, que te dê alegria, que te dê vontade de participar. Né? Olha que eu já tinha 41 anos, mas vivia no mundo, fazendo as coisas do mundo.
perdidinha, como diz outro. Perdidinha em todas as áreas. E o Senhor perguntou nessa palavra para mim: o que você tem feito para chamar minha atenção? Alguns aqui a gente pode ver no versículo 7 que diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, muitas das vezes a gente vai fazer alguma coisa para Jesus que as pessoas não vão entender. E vão até murmurar. Claro que aqui eles se referiam ao próprio Jesus, que entrou numa casa. Mas ele veio para os enfermos, para os doentes, para os pecadores, porque todos nós somos pecadores. Né? Hoje sim, lutando contra o pecado. Mas quando não conhecíamos Jesus, éramos simplesmente pecadores. Cego, surdo, mudo. Agora hoje não, hoje nós lutamos contra o pecado. Buscando no Senhor, pedindo direção, pedindo perdão, se arrependendo, pedindo socorro, né? Porque tem áreas da nossa vida que às vezes é difícil de vencer. E nós só vamos conseguir vencer se nós pedirmos para o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Acho que eu já disse isso aqui uma vez para vocês, uma das áreas que eu tinha muita dificuldade era de acordar bem-humorada. E chegou por fim, eu já achava que eu estava o tempo todo em pecado, porque eu acordava sempre mal-humorada. Aí um dia eu cheguei para a apóstola Patrícia e eu disse: ô apóstola, você ora por mim porque eu tenho um problema sério. Eu acho que eu estou em pecado o tempo todo. Ela: credo, por que, minha filha? Eu acordo mal-humorada todo dia. Aí ela disse: tá, mas me diz uma coisa. Quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas você dorme por noite? 4, 5 horas por noite. Trabalho das 7 da manhã até a meia-noite, 1h da madrugada. E como é que tu quer acordar bem-humorada? Mas se ainda assim tiver difícil, quando tu abrir o olho, tu visualiza Jesus te olhando. Que não tem como tu acordar mal-humorada. Se você olhar e ver Jesus olhando para você. Aquilo entrou assim, tchum, sabe? Quando alguém te diz uma coisa que marca, que fica na memória. Pois cada vez que eu acordo meio assim, opa, Jesus está me olhando. Já mudou. É uma atitude, é uma decisão, foi uma palavra que ela liberou e que eu tomei posse e que me ajudou, né? Que me incentiva cada vez que eu acordo abatida, cansada. Opa, Jesus está me olhando. Porque no decorrer do dia você pode ficar bravo com alguém, você pode ficar chateado, você pode receber uma notícia que te deixa triste. Mas você abriu os olhos, já disse... Sabe quando você acorda assim com aquela... Como? Não pode acontecer isso tudo todo dia. Uma vez ou outra até vai, né? Mas todo dia? Não pode. E foi dessa forma que eu fui lidando comigo mesma, né? Que aquilo era uma coisa física, eu creio, um cansaço, um esgotamento, ou até mesmo por não saber sorrir, se é que isso pode existir. Porque você acorda bravo consigo mesmo. Agora sabe. Agora sabe. Porque antes antes de eu conhecer Jesus, eu vivia brava o tempo todo, né? Eu vivia brava o tempo todo, então era uma armadura. Era uma brabeza que ninguém chegava perto. Então, aí isso para sair custou. Custou para sair, ainda de vez em quando tem que se vigiar.
Porque você vem do mundo com um fardo muito grande, com uma mala, uma bagagem muito carregada. E se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar e não querer mudar, não vai mudar. Me desculpa, mas não vai mudar. Eu me lembro de uma frase que tu dizias para mim. Ah, pastora, me perdoa, mas quando a velha Alice... Bota as perninhas de fora. Porque... Como eu não conhecia a velha Alice, toda velha... ela não conheceu antes, ela só me conheceu depois de Jesus. Mas antes de Jesus ela não me conhecia. O que eu e você temos feito para chamar a atenção de Jesus? Para a nossa causa, para a nossa vida, para a nossa família, ou para, sei lá, para o seu trabalho, para a sua célula, para o seu ministério, para o seu... O que tem, né? O que na vida de Zaqueu, que poderia ser impedimento, que não foi, o que pode ter na nossa, que tem impedido a gente de fazer? De fazer algo diferente para Jesus, de fazer algo diferente para a célula, para a família, para casa. É outra coisa que eu preciso, que eu trabalhei muito, é com a família. Por mais que eu amo de ficar doente, mas ao mesmo tempo eu lutei muito para estar junto, para estar perto, para dizer eu te amo. Por quê? Porque aquela armadura que eu criei era um tipo de amor que eu não queria para a minha vida, era aquele amor que fazia sofrer, dentro da família. Então você vai criando uma armadura, uma defesa. E quando você conhece Jesus, essas defesas têm que ir caindo. Porque o que a palavra nos ensina? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E amar só de longe deixa algo a desejar, não deixa? Principalmente como família. Família é algo criação de Deus para estar junto, unidos. Então eu lutei muito também com essa área, mesmo, claro, depois no passo a passo de conhecer Jesus, né? de obedecer, de botar em prática. Mas fica essa pergunta para sua mente, para o seu coração nessa noite. Zaqueu precisou subir numa árvore. Qual é a área da sua vida que está precisando fazer algo para chamar a atenção, para dizer, ei Jesus, estou aqui. Ah, mas não precisa, pastora Alice. Não, mas como disse, acho que foi o, não sei se foi o pastor Cristo ou o pastor Dalci, o Senhor quer ouvir. Pastor Cristian, né, no louvor. O Senhor quer ouvir. Ele sabe de tudo que eu preciso, de tudo que eu não preciso. Por quê? Porque Ele é um pai. Um pai amoroso, um pai que deu tudo que Ele tinha de melhor por cada um de nós. Deu o seu único filho, por amor. E que amor é esse que eu tenho pelo Senhor, se eu vivo fugindo dele? Se eu vivo fugindo do compromisso, da presença dele? Porque às vezes a gente se envolve com tantas coisas em casa, que ainda assim acaba fugindo da presença do Senhor. Então fica essa mensagem para o nosso coração, para a nossa mente. O
que nós estamos deixando de fazer? Ou o que nós poderíamos fazer para chamar a atenção de Jesus, como o Zaqueu chamou? O dele foi bem simples, subiu numa árvore. Ele só subiu, ele só tinha uma curiosidade: eu quero ver ele, quero ver quem é. Mas nós não somos mais curiosos. Nós já conhecemos. Mas às vezes o filho está em casa. Mas também não tem intimidade com o pai. Também não está perto, não está junto. Às vezes já não ouve mais a voz. Às vezes está tão no automático que já não para mais para ouvir a resposta, né? Às vezes a gente ora, fala, mas está no automático, porque não para ouvir a direção. Para ouvir a voz, para ouvir a direção, para ouvir dizer: não, meu filho, não é por aí. Te acalma. Te acalma. O que eu tenho para ti não é isso não, te acalma. Amém? Amém. Eu não sei como você recebeu essa palavra no seu coração. Não sei como você chegou aqui essa noite. Nós já estávamos ouvindo o chacoalhão do Senhor dessa tarde. Mas eu não sei como você chegou aqui. Se você precisa de algo do Senhor nessa noite. Mas você é filho, você é filha. Você ainda sabe o caminho para chegar diante dele. Eu não pedi nenhum louvor. Não sei se o pastor Cristian quer tocar alguma coisa, se ele quer receber o dele ali quietinho, no canto dele também. O pastor já está cansado. Né? Mas vamos levantar, vamos adorar o Senhor, porque já todo mundo é conhecedor, né, da palavra. Mas se você realmente precisa fazer algo para chamar a atenção do Senhor, é você e Ele. Se você quiser uma oração, você também tem liberdade para sair do seu lugar. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem
levanta o abatido, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, essa cidade, essas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Cada vida que está em célula, Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando o coração durante a semana, convencendo, Senhor, cada um deles, ó Pai, que haja um milagre em cada célula, Pai, assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, entra junto com as tuas filhas, Senhor, em cada célula, e que haja um milagre, Senhor, que haja transformação de vidas, ó Pai, que haja cura, que haja libertação, Senhor. Oh, Papai, que possamos ver, Senhor, essa obra crescer nessa cidade, ó Pai, para honra e glória tua, Senhor. Por isso nós apresentamos, Senhor, a tua igreja, consagramos cada vida aqui a ti, Senhor, e que o Senhor continue, Pai, usando a vida de cada um, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Aleluia. Louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus poderoso. Gratidão, Senhor. Meu amado Jesus, quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profunda busca, Senhor, os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é Jesus, a me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é a essência é Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é Jesus, a me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é Jesus. Aleluia. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profunda busca, Senhor, os
olhos podem ver, queres seu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus, a me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Meu amado Jesus, a essência és tu, a essência és tu. Meu amado Jesus. Amém? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. amém. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Amém? Pedi para o meu pai, pastor Dalcino, fazer a oração final, né? A oração de encerramento. Amém? Senhor, querido Deus, Pai amado, obrigado, meu Pai, por mais esse momento que nós passamos aqui, Senhor, nessa casa que é chamada Casa de Oração. Obrigado, meu Deus, por ter uma semana de bênção, uma semana de paz, de livramento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.